lá, quando vocês caminham, eu proclamo a palavra do rei para vocês, né? Fazer uma oração primeiro, depois eu vou trazer uma palavra que tem a ver com exercício físico, né? A Bíblia fala de atividade física. Faz de atletismo. Vamos lá, fazer uma oração. Senhor, eu te louvo porque Tu és o Deus do saber, Tu és o poderoso, digno de todas as liturgias, culto, cânticos sagrados, preces, de todo ser, e todo ser que inspira, louve e adore o Teu nome. Vamos lá, ó. 1 Timóteo, olha só, jovem Timóteo, recebeu uma carta do apóstolo Paulo, que trata de exercício físico, hein? Vamos ver aí o que é que fala aqui, ó. 1 Timóteo, capítulo 4, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, olha só. Olha como a Bíblia Sagrada é atual, né? 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Diz assim, ó. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida, que agora é a daqui, e a daqui há de ser. Repite aqui, ó. Depois eu vou aplicar a mensagem, tá? Vamos lá. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Então escute, as Sagradas Letras, elas não proíbem o exercício físico. É até útil você cuidar do seu corpo. Aqui nós vimos o apóstolo Paulo não anulando o exercício físico e nem proibindo. Porém, ele chama a atenção de que deve haver o equilíbrio. Você deve cuidar sim do seu corpo, mas alguns que cuidam do corpo, mas não estão atentos à alma, ao espiritual. Você não é um corpo, você é uma alma que possui um corpo. O corpo, com o tempo, ele vai perdendo o seu vigor, a sua força, e ele perece. Todavia, a alma, ela é eterna. E por isso o apóstolo Paulo, ele deixa evidente e claro de que o exercício físico é útil, é bom, mas todavia é importante e muito mais importante você cuidar do estado da sua alma. Por quê? Porque o benefício do corpo é apenas para essa vida terrena, mas o benefício, a alma, é para essa vida terrena e para além túmulo, que é a eternidade com Deus. E como eu vou cuidar do corpo e da minha alma? É evidente que o corpo, você necessita fazer um exercício periódico, tomar cuidado com a sua dieta, e, todavia, vamos também atentar para a alma, porque a alma também necessita de alimento, e esse alimento é ler a Bíblia Sagrada, é o relacionamento com Deus. Esse exercício é você manter o relacionamento com Deus. Primeiro passo é você fazer uma aliança com Cristo. É você se tornar um crente fiel a Ele, servi-lo e adorá-lo em exclusividade. Você entende aí? Está entendendo o que a Bíblia Sagrada fala? Vou repetir, ó. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso. Aqui é chamando a atenção daquele que cultua o corpo, aquele que põe toda a sua atenção, todo o seu esforço e o seu tempo apenas no corpo e esquece de cuidar da sua alma. E o primeiro passo para você cuidar da sua alma é abandonar os ídolos, é abandonar a feitiçaria, abandonar a concupiscência, as proibições das paixões e você se render aos pés de Cristo. Se submeta ao senhorio e majestade de Deus. Na primeira
a mensagem. Tem outro texto que fala também sobre exercício físico. Fica em 1 Coríntios, olha só, 1 Coríntios, ó, capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9. Bora alcançar o professor. Escute, a cidade de Corinto era e é ainda uma cidade grega. Havia os jogos, chamados Jogos Ítmicos, que só perdia em fama para os Jogos Olímpicos em Atenas. E ali havia atletas. E o apóstolo Paulo usa a figura de um corredor para aplicar uma lição espiritual. Olha o que ele diz aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcancei. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim como também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outro, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então veja que o apóstolo Paulo utiliza a figura de um corredor, um estádio. E ele diz, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Todavia, corra para alcançar o prêmio que é incorruptível. O atleta, ele não desperdiça a sua energia, ele é autodisciplinado. Se ele tem um alvo de alcançar um troféu, de ser vencedor. Isso deve ser aplicado à vida espiritual. Quantos, mãe do Rio, quantos são vencedores na vida profissional, são vencedores na vida atlética, mas espiritualmente estão no chão, derrotados e caminhando para o inferno. Por isso o apóstolo Paulo chama atenção. Assim como o atleta, ele não desperdiça energia, mas se autodomina com o alvo de alcançar um prêmio, uma coroa corruptível que passa. Assim, você deve aplicar a sua vida, primeiro, na presença do Senhor, aos pés de Jesus, com o coração arrependido. Amém. Deus abençoe. Então, você será um atleta de Cristo, sem deixar de lado cuidar do seu corpo. Aí você será vencedor. Aí você vai desfrutar da coroa de vitória que o Senhor tem para te dar. E a máxima, o máximo galardão, escute, um prêmio maior que um atleta pode receber é a salvação que foi adquirida através de Jesus o Nazareno. Essa mensagem estava doida. O dever é anunciar. A responsabilidade é sua. O que fará com a mensagem do Senhor? Estou aqui, ó. Eu estou em Mãe do Rio. Eu já prego desde 16 anos. Eu estou aqui em Mãe do Rio. Já vou fazer 3 anos, ou mais, anunciando o chamado de Deus. Alguns dos que ouviu já partiu. Uns no vômito da própria bebida. Outros partiram na cama da prostituição. Um infarto, um acidente de veículo e um piscar de olhos se foi. Agora descobriu que a voz era do homem, mas a mensagem é de Deus. Todavia, depois que deixa esse corpo e passa para o além-túmulo, tarde demais para clamar, tarde demais para se arrepender. É desse lado da existência que você decide se a sua alma quer, se a sua alma vai passar a eternidade no descanso dos justos ou vai passar no inferno. E não tem outra maneira designada por Deus para salvar o pecador
do fogo do inferno, senão através de Jesus. Tá entregue a mensagem. Vou orar por vocês, para a glória de Deus. Deus, toma essas vidas em tuas mãos, os poderes satânicos, os poderes do inferno. Oh, chama em nome de Jesus. Abre os olhos das almas cegas, abre a prisão daquele que está cativo, preso aos ídolos. Manifesta a tua glória e a tua majestade e a tua doce graça, em nome de Jesus, o Nazareno. Porque Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. E disse Deus, sim, disse o Senhor, que está nas Sagradas Letras: todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Está determinado um dia em que Mãe do Rio vai dobrar os joelhos e vai confessar com os lábios que só Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Está feita a obra do Salvador.